Boa tarde a todos. No início, sessão de agravo de tribunal ao pleno, 17/3/2025. Já aqui antes de iniciar os processos, temos algumas preferências e também desistências, né? E adiamentos. Mas antes disso, temos uma consideração aqui. Considerando a necessidade da atualização do regimento interno do tribunal, em atenção ao quanto disposto no seu artigo 7º, nomeio os auditores a doutora Mariana Chameletti, doutor Manuel Giordani e doutor Pedro Ocói para compor a comissão de reforma do regimento interno. Presidente, doutor Pedro, ele se dispôs a secretariar essa comissão. Eu entendo que seja uma coisa para a gente fazer a todas as mãos. Então, a gente trabalha numa minuta do que tem que ser alterado para atualizar conforme os atuais trâmites e compartilha entre todos para que haja consenso e a gente possa caminhar. Ok? Temos algumas pequenas alterações, mas é necessária a composição da comissão para que a gente possa fazer essas alterações. Ok? Doutor Arthur, só pela ordem, Pois não? para parabenizar o nosso querido doutor Samuel aqui pelo nascimento da Júlia. Opa. Ele está 17 dias aqui, pai, né? E pedir uma salva de palmas aí para a Júlia, muita saúde para ela. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor, que fica o registro aqui desse tribunal, para que não só ela, como toda a família tenha muita saúde. Dando início, então, com as preferências, aqui vamos processo número 86/2025, que é o processo número 10 da pauta. E o nosso papai é o relator. Senhor presidente, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelos votos, fico feliz. O processo 86 de 2025 é um recurso da Procuradoria de Justiça em razão de uma decisão da terceira comissão disciplinar que absolveu o Esporte Clube Corinthians Paulista de uma denúncia no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CPJD. Basicamente, e é o que consta aqui da denúncia, ela envolve aqui a partida na fase de primeira fase, vamos dizer assim, do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e Corinthians lá no Allianz. E ao que consta, o jogo foi numa quinta-feira e na madrugada da noite anterior, conforme noticiado aqui em alguns sites esportivos, isso consta da denúncia, teria sido encontrada uma cabeça de porco em um dos portões do Allianz Parque, onde foi o jogo, né? E aí a denúncia traz aqui alguns links com essas reportagens, com essas notícias, com a foto ali, enfim, isso na madrugada de quarta para quinta. E a denúncia aqui discorre sobre esse fato lamentável, relembra o que houve num episódio do Campeonato Brasileiro, num jogo lá na Neoquímica Arena, em que foi atirado uma cabeça de porco, enfim, dentro do campo, naquela oportunidade. Então a denúncia traz essa questão, há uma preocupação, inclusive, com a tendência disso, enfim, ganhar apoio midiático, simpatizantes, ou coisas nesse sentido. Diz que o ato não pode ser tolerado, enfim, pede, portanto, a condenação da agremiação nessa capitulação. E o clube apresentou defesa escrita, relatório de jogo aqui também consta na partida, aqui que nada de anormal foi relatado, pelo menos em relação ao jogo em si, e, portanto, no julgamento aqui de mérito, a terceira comissão, por unanimidade, entendeu por bem absolver a agremiação, dizendo aqui que basicamente, isso não interferiu na partida, foi um episódio extra-campo e anterior ao jogo, sequer atrapalhou na organização, enfim. E contra essa decisão é que foi interposto o recurso pela Procuradoria de Justiça Desportiva, pedindo, né, a reforma dessa decisão com a condenação do clube no 213, inciso 1, parágrafos 1º e 2º do CPJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Temos defesa? Procuradoria? Os termos do recurso, presidente. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde. Senhor vice-presidente, boa tarde. Senhor relator, saúdo Vossa Excelência e sua família aí pelo nascimento, filha, senhores auditores, procuradoria, secretaria e os colegas aqui presentes. Bom, eu pretendo ser bem breve, até porque acho que o relatório ele foi bem específico e com todas as vênias, o Corinthians entende que o próprio relatório em si ele já é suficiente para afastar qualquer responsabilidade do clube nesse sentido. Mas nunca é demais dizer que os fatos foram que um indivíduo, né, na madrugada que antecedeu a partida entre Palmeiras e Corinthians, passou na porta do estádio do Palmeiras e deixou ali na calçada, né, não foi nem dentro do estádio, obviamente, por conta das barreiras, por conta dos bloqueios que tinha, deixou aí uma cabeça de porco. Não tinha e nem deveria ter policiamento, controladores de acesso, fiscais, não tinha nem os vendedores ambulantes na rua, nem os bares da rua Turiaçu estavam abertos, obviamente, porque sequer era um ambiente de jogo. Né? E aí, na manhã subsequente, né, é que identificaram o objeto, retiraram, enfim, mas antes disso, obviamente, foram tiradas fotos, enfim, e foi divulgado na mídia o acontecimento. Mais uma vez, os fatos por si só já são suficientes, com todas as vênias, para afastar a eventual responsabilidade do Corinthians quanto ao ocorrido, né? Mas estamos aqui diante de um processo, então é importante discutir o mérito também nessa questão, e o Corinthians ele foi denunciado por conta do artigo 213, por ter causado, por sua torcida ter causado desordem, né? E aqui, acho que desde já cabe impugnar essa argumentação, porque claramente isso não remete a uma questão de desordem. Desordem, todo mundo sabe, é um tumulto, é uma confusão, é uma balbúrdia. Não foi o caso, né? Aqui não estamos justificando o ato, que pode ser julgado, que pode ser visto pela esfera ambiental, criminal, qualquer que seja o item, como uma conduta não louvável. Mas para a justiça desportiva, isso certamente não representa um ato de desordem. E além disso, se for verificar de fato o que aconteceu, se for verificar de fato o que diz o artigo 213, também fica muito confuso atribuir ao Corinthians essa responsabilidade, porque o Corinthians não tinha como fazer qualquer prevenção, né? Como que eu vou fazer uma prevenção para todo e qualquer indivíduo não passar na porta de um estádio e deixar um objeto na porta do estádio, e não poderia fazer nenhuma repressão também, porque eu sequer sei quem foi. E aqui eu faço um destaque com relação ao próprio processo trazido, muito bem trazido pela Procuradoria, não só em primeira instância, como no recurso, do que ocorreu no ano passado, no jogo do Campeonato Brasileiro, né, entre Corinthians e Palmeiras, em que foi arremessada uma cabeça de porco pela torcida do Corinthians durante o jogo. Eu acho que as diferenças elas são gritantes aqui neste caso, né? Ali era a responsabilidade toda do Corinthians, não só na esfera desportiva, como na esfera civil, na esfera consumerista. Aquele ali era um torcedor do Corinthians, indiscutivelmente. E o interessante desse ponto é que naquela decisão do STJD, o Corinthians não foi condenado no 213, ele foi condenado no 191. O STJD entendeu que aquilo não era desordem, ele entendeu que aquilo era um descumprimento de regulamento pela falta de segurança. Então, ou seja, aquela decisão, aquele caso em que envolvia a responsabilidade do Corinthians clara em todos os aspectos, não foi configurado como uma desordem. Então, neste caso, com todas as vênias, também não merece esse acolhimento, né? Aqui inexiste qualquer ato de desordem. E eu até trouxe aqui eu queria até ler uma parte do próprio link juntado pela Procuradoria com relação ao que diz da autoria, né, de ter sido um torcedor do Corinthians, né? O link da notícia, uma notícia jornalística, diz que um suspeito identificado como Rafael Cicatriz, torcedor do Corinthians, afirmou que foi o responsável por deixar a cabeça de porco em frente ao estádio do Palmeiras. O mesmo torcedor se disse envolvido na época do primeiro episódio e deu depoimento sobre o ocorrido. A polícia ainda não identificou o culpado. Então, o que eu vejo dessa notícia é que a própria pessoa se identificou, não foi o Corinthians, a própria pessoa, foi uma declaração unilateral daquele envolvido, só que me chamou muito a atenção na linha final,
a polícia ainda não identificou o culpado. Mas espera aí, ele não se declarou culpado? Ele não disse que foi ele? Como que a polícia mesmo assim não identificou o culpado? Então, eu acho que a própria investigação criminal nesse aspecto não consegue identificar se foi um torcedor do Corinthians, não consegue identificar sequer quem foi. E a pessoa que se diz responsável pelos 2 atos não conseguiu efetivamente fazer prova disso. Então, para a justiça desportiva, há um argumento favorável em favor do Corinthians que não representa um ato de da sua torcida. Não tem essa identificação do indivíduo com o Corinthians. Não existe. Para que haja essa questão de torcedor, você precisa ter, obviamente, algum vínculo. Não precisa ser na hora do jogo, não precisa ser na sua cadeira, que aí já seria óbvio, mas que precise ali, seja no momento próximo ao jogo, de uma identidade, de uma camiseta, um vídeo postando, alguma coisa mais contundente do que simplesmente uma pessoa chamada Rafael Cicatriz deixou uma cabeça de porco na porta do estádio, falou que é torcedor do Corinthians e tchau. Então, com todas as vênias, é muito complicado, neste caso, atribuir qualquer responsabilidade ao Corinthians, ainda mais por não se tratar de um assunto que deva ser julgado pela justiça esportiva. Isso não é matéria de julgamento da justiça esportiva. O precedente que estamos aqui, que pode se abrir, ele pode causar ele é muito temerário. Porque a partir de agora, tudo o que acontecer na porta de um estádio, uma semana antes do jogo, pode ser responsabilidade da justiça esportiva. E a minha pergunta é, tudo o que se acontece nas ruas, entre torcedores, é julgado por essa casa? Todos os atos praticados pelos torcedores nas ruas, nos metrôs, nas brigas, foram denunciados pela Procuradoria ou somente este caso? Se só foi somente esse caso, aqui claramente estamos diante de uma ofensa a um princípio da isonomia, de que haja o tratamento igual entre todos os jurisdicionados. E claramente não é o caso, né? Então, já finalizando aqui a minha manifestação, mais uma vez, aqui as provas, né, o conjunto probatório com todas as vênias, ele não é suficiente para trazer qualquer responsabilidade do Corinthians, não há sequer responsabilidade objetiva neste caso, não há qualquer nexo causal nesse aspecto. A pessoa que praticou este ato, que se diz ter praticado esse ato, sequer tem qualquer comprovação, associação ao Corinthians, e diante da falta de possibilidade de fazer a prevenção e a repressão neste caso, que difere muito do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Corinthians entende que inexiste culpa nesse caso, razão pela qual pede-se pela manutenção do julgamento em primeira instância com a absolvição do Corinthians. Obrigado, excelências. Obrigado. Por gentileza, senhor relator. Senhor presidente, cumprimento o advogado pela sustentação. O meu voto é pela manutenção da decisão de primeiro grau, pela absolvição, por uma série de razões. Tentar elencar algumas delas objetivamente. Primeiro, uma questão técnica em relação à própria capitulação, pela questão da desordem. De fato, eu tenho aqui, os autos estão bem instruídos, tem o relatório de ocorrências e o relatório do jogo, ele está extremamente completo, e as únicas ocorrências que são reportadas aqui, falando de maneira macro, inclusive, até mesmo na organização prévia e pós-partida, tem a ver com objetos que foram atirados em campo, um pé de chinelo, um isqueiro, copos d'água, e a questão das chuvas que ocorreram nesse dia, que atrasaram a partida ali, o jogo foi, né, o início do jogo foi atrasado em 30 minutos. Então, fora isso, o jogo transcorreu tranquilamente. Não teve nenhuma outra ocorrência na partida. Sequer foi reportado algo que poderia ter sido assim, por exemplo, esse episódio eventualmente atrapalhou a organização do jogo, a chegada do policiamento, criou-se algum tumulto, nada nesse sentido. Então, essa talvez seja a premissa maior, por assim dizer, em relação ao meu entendimento. E no mais, eu, claro que acho repugnante o que foi feito, ninguém acha isso engraçado ou sequer ou que deva ser incentivado. Mas eu tenho dúvida se, por exemplo, se não tivesse acontecido o episódio do jogo do Campeonato Brasileiro, se essa denúncia existiria. Talvez não. Acho que ela existe justamente, e até
pelo menos a exposição de motivos, as razões que elas estão colocadas lá na denúncia, tem essa ligação do tipo, ó, como isso aconteceu no passado, a gente tem que denunciar para que não se repita, porque está se tornando uma moda, pode ser que se torne. É uma preocupação que faz um certo sentido, mas daí a realmente fazer essa ligação jurídica de capitulação, nexo causal e responsabilidade, me parece que falta ali alguns elementos para trazer essa correspondência e justificar essa denúncia. Então, e como bem colocado pela defesa, isso foi na madrugada anterior, do lado de fora do estádio. Eu me pergunto, se tivesse havido, por exemplo, uma briga de torcidas 24 horas antes, nas imediações do Allianz, os clubes também teriam sido denunciados? O jogo ainda não estava acontecendo, né? São perguntas retóricas que eu coloco. E, de novo, se esse episódio tivesse, sim, de alguma forma contribuído para a desordem, ou para um atraso, ou qualquer coisa nesse sentido, e às vezes um episódio muito menor, às vezes um rojão que se joga, mas já 2 horas antes do jogo, uma bomba que estoura, pode atrasar o jogo em 2, 3 horas, uma ameaça que é feita, coisas que teoricamente seriam menos críticas ou menos extraordinárias, menos bizarras do que isso aqui, poderiam sim causar uma desordem do que isso aqui. Então, no fim, o ato é bizarro, é repugnante, mas não vejo como causador de uma desordem como pretende fazer criar denúncia. E, de fato, para mim, são muito diferentes os episódios em relação ao que houve aqui e o que houve no jogo do Campeonato Brasileiro, que foi, no clube foi, inclusive, né, apenado, e aí, enfim, acho que aí sim tem um aspecto pedagógico nesse sentido. E daí também eu tomei o cuidado de abrir todos os links que a denúncia trouxe, e também tem isso, né, uma questão de quem foi que fez isso? Foi um brincalhão? Foi alguém que quis fazer uma traquinagem? Foi um torcedor mesmo? Foi a torcida do Corinthians? Foi alguém ligado ao Corinthians? Foi alguém do próprio Palmeiras? Foi algum outro torcedor de um outro time que quis colocar ali para aproveitar que o jogo aconteceria no dia seguinte, e de repente trazer uma visibilidade para isso? São questões que ficam sem resposta aqui. Então, diante de todas essas considerações, e lamentando o fato em si, mas meu voto é pela manutenção da decisão de primeiro grau com a absolvição da agremiação. Portanto, pelo provimento do recurso. Pelo desprovimento do recurso. Pelo não provimento do recurso. Doutora Mariana? Eu parabenizo o nobre advogado pela sustentação muito elegante e ponderada. Parabenizo o relator não apenas pela filha recém-nascida, mas também pelo brilhante voto e acompanho na integralidade, presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Adalto? Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia? Boa tarde a todos. Também parabenizo a defesa, parabenizo o voto e o nascimento da Júlia, acompanho o relator. Doutor Manuel? Rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, e eu acompanho o voto do relator. Obrigado. Da mesma forma com o relator. Então, por unanimidade, negando o provimento do recurso. Por unanimidade com o relator. Obrigado. Em processo 13, Campeonato Paulista A2, rodada 2. Doutora Sônia, por gentileza. Processo 13, é o número 3 da pauta. É isso, né? Pedido de preferência? Ah, não. Então vamos pular para a preferência para o processo número 44. Número 7 da pauta. Doutor Samuel, por gentileza. Senhor presidente, isso aqui é um recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Colorado Caieiras Futebol Clube em face da decisão da terceira comissão disciplinar que, por unanimidade, suspendeu por 4 partidas pelo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, o atleta Rafael Freitas Rosa. Só anoto aqui que houve
um pedido de efeito suspensivo, na ocasião, por parte do clube, que foi deferido por este relator em sede de cognição sumária. A agremiação aqui recorre da decisão, pedindo absolvição ou, quando menos, a desclassificação por artigo 250, um ato hostil. Resumidamente, esse é o relatório, senhor presidente. Deposto pelo Colorado. Por gentileza, doutor. Doutora, a Procuradoria vai falar alguma coisa? Depois. Depois? Perfeito. Primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente, os demais presentes. Cumprimento também o relator aí pelo nascimento da sua filha, secretaria e demais presentes. Excelências, aqui trata-se de um recurso aqui da agremiação do Colorado Caieiras. No entendimento aqui da defesa, no desenrolar do lance, na dinâmica ali do lance, o jogador do Colorado Caieiras, ele chega atrasado. E, na verdade, não há uma agressão física, na verdade, um empurrão, de fato, assintoso. Isso, da análise das imagens, isso não tem como ir contra. Então, ali trata-se de, na verdade, na posição da defesa, mas se amolda ao artigo 250 e não o capturado pela douta Procuradoria. É bem verdade também que, da análise do vídeo, do lance, o jogador da outra agremiação, do outro time, valorize muito o contato, né? Talvez isso tenha também influenciado na posição de cartão vermelho direto pelo árbitro. Então, a defesa entende que trata-se de um ato assintoso, né? Na verdade, um empurrão e não uma agressão física, porque não foi a intenção do atleta, fica claro, né, que ele chega atrasado e é só um empurrão. Então, a defesa é nesse sentido pela absolvição, ou se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, a desclassificação para o artigo 250. Obrigado. Obrigado à Procuradoria, por gentileza. Nos termos do parecer, presidente. Obrigado. Nosso relator, doutor Samuel, por gentileza. Senhor presidente, consulto aqui todos se é oportuna a exibição do lance, que dura 5 segundos aqui, enfim. Porque eu já tenho, obviamente, a minha opinião formada e meu voto, mas para que todos também possam formar seu livre convencimento com a referência visual, acho que é mais clara do que qualquer descrição que eu venha fazer do lance. Não, eu tenho ele aqui. Exatamente aqui. Aí. Minuto 35. 35,30. Realmente, todos podem consultar diretamente, enfim. Foi? Vou ver aqui.
Ele vai trazer alguns replays aí para que todos possam rever, hein? Alguém ainda não viu? Todos já viram? Bom, obrigado, doutora Paula. Resumidamente, senhor presidente, eu analisei, reavaliei o lance uma série de vezes, enfim, e tenho para mim na dinâmica especialmente vendo na velocidade normal, depois eu também vendo no replay, enfim, acho que, claro, há o contato ali, há um safanão, por assim dizer, na nuca do jogador, não a ponto de derrubá-lo, enfim, então, para mim, tudo isso para dizer que me parece um ato hostil e não um ato de agressão contundente. E por conta disso eu reclassifico, dou parcial provimento ao recurso para desclassificar para o 250. E aí sim aplicar a pena de 2 partidas. Então, porque houve uma expulsão direta, a jogada tinha sido já parada ali já, embora a bola tivesse ficado meio que sobrando numa disputa que não existia, então houve ali uma disputa por espaço, então não é que também estava completamente desvinculado do lance, mas tinha ali alguma sequência, uma falta que tinha sido marcada. Teve um safanão, acho que ali, mas nada contundente, pelo menos na minha visão, para fins de agressão. Então, por conta disso, eu voto para dar parcial provimento para 250 com a aplicação da pena de 2 partidas. R$ 250, 2 partidas. Doutora Mariana, Com o relator, presidente. doutor Fiuza, doutor Adalto, Com o relator, senhor presidente. doutora Sônia, Com o relator, presidente. doutor Manuel, Com o relator, presidente. da mesma forma, por unanimidade, então 250 em 2 partidas. Classificando. Vamos para o processo 84, o nono da pauta. Processo 84, campeonato Paulista A4, quinta rodada. Doutor Manuel Jordani, por favor. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto pela douta Procuradoria, face de decisão proferida pela segunda comissão, que absolveu a agremiação Paulista Futebol Clube por unanimidade pela prática da infração disciplinar prevista no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Consta da súmula que, abre aspas, aos 34 minutos de jogo, a partida foi paralisada devido a gritos homofóbicos vindos da torcida da equipe do Paulista Futebol Clube, direcionados ao banco de suplentes da equipe da Associação Atlética Internacional, que os órgãos competentes foram informados e tomaram as medidas necessárias. Após isso, o jogo foi reiniciado normalmente. A agremiação apresentou defesa escrita, as folhas 20 e 21, ocasião em que disponibilizou um link com o momento em que os fatos foram analisados ocorreram. Após as manifestações e analisados os elementos trazidos, a comissão absolveu por unanimidade. Em seu acordo, a relatora sustentou que não houve comprovação dos atos homofóbicos, uma vez que a súmula narrou somente, entre aspas, canto homofóbico, mas sem especificar as palavras proferidas. Quanto ao relatório do jogo, mencionou que não fez menção alguma sobre o fato, que a prova de vídeo produzida pela defesa demonstra que no exato momento relatado em súmula não houve o suposto canto homofóbico. Em suas razões recursais, o doutor procurador destacou a presunção de veracidade da súmula. Nas contrarrazões, o interessado defendeu que essa presunção é relativa e que não é um meio de prova suficiente nesse caso. Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral afirmou que a decisão desconsiderou a presunção relativa de veracidade da súmula, que a ausência de menção ao ocorrido no relatório do jogo não pode ser justificativa para afastar a infração e que a prova de vídeo apresentada pela defesa não demonstra de forma inequívoca a inexistência dos gritos homofóbicos, finalizando que a responsabilidade da agremiação pelos atos de sua torcida é objetiva. Requer, portanto, a condenação, presidente. Eis o relatório.
A Procuradoria. Os termos do recurso, presidente. Gentileza, doutor. Boa tarde novamente. Boa tarde, relator. Quem também cumprimento todos em sua pessoa. Bom, primeiramente, gostaria de começar falando que a questão da homofobia é um assunto sério, né? E que, quando ocorrido, acho que é o papel também deste tribunal, mas também da sociedade combater. Acontece que, neste caso, houve um relato na súmula, e não, como bem destacado pelo relatório, e não no relatório de jogo, em que, em dado momento, torcedores do Paulista de Jundiaí teriam proferido cantos homofóbicos. Na transmissão, e se deixo aqui aberto para caso queiram ver, assim como no caso anterior, houve também a suspensão ali por alguns minutos do jogo, não em relação à notícia de que houve cantos homofóbicos entoados, mas sim porque um jogador do Paulista caiu do outro lado do campo. E aí, em razão da partida paralisada, o árbitro se dirigiu até ali o outro lado, onde foi noticiado. Ali há policiais em que também a agremiação foi conversar após o jogo e eles disseram que não houve nada, portanto, não teriam nenhuma atitude a ser tomada. Além disso, na transmissão também contava com um repórter de campo, em que na transmissão também é claro ele falando que há uma troca de ofensas, inclusive de maneira sutil e brincalhona, fala que o torcedor mandou o técnico ir tomar caju. Né? Então, não se disse nada com relação a alguma coisa homofóbica, né? A título de curiosidade também, o Paulista é uma instituição, é uma agremiação que faz campanhas contra a discriminação, contra qualquer uma, não só a da homofobia, mas do racismo, onde também está relacionado nos autos links do YouTube dessas campanhas. Então, é uma agremiação que está preocupada de fato, não só em razão deste fato, mas fatos pretéritos no combate a essas discriminações. Então, a defesa é no sentido pela manutenção da decisão unânime da segunda comissão. Obrigado. Obrigado, doutor Jordão. Obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimentar o doutor, o Paulista também, Futebol Clube, pelas campanhas contra o racismo e a favor das minorias que foram juntadas aos atos, torcer para que elas se intensifiquem e continuem sendo desenvolvidas. E, não obstante, destaco que a decisão levou em consideração apenas o conjunto probatório trazido aos autos. Entendo que assiste razão à decisão recorrida na medida em que, sem desprezar a presunção relativa de veracidade da súmula, não restou efetivamente demonstrado o teor dos cânticos relatados. Se não, vejamos. A súmula não descreveu o que teria sido dito pelo torcedor. O diretor do jogo não anotou qualquer ocorrência na partida. O vídeo juntado aos autos demonstra que o jogo foi paralisado inicialmente por uma falta, até foi trazido pelo nobre defensor, uma falta ocorrida durante a partida, diferentemente do que faz parecer a súmula, que teria sido interrompida por causa desses cânticos, e que depois o árbitro se dirigiu rapidamente ao banco da equipe adversária, onde o técnico discutia com o torcedor. A própria narração, também a título complementar, faz menção ao desentendimento entre esse torcedor e o técnico, com possíveis xingamentos, mas a própria reação dos envolvidos não aparenta se tratar de palavreado de cunho discriminatório, tendo a partida retornado na sequência sem maiores desdobramentos. Ante ao exposto, eu conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão a qual com a absolvição da agremiação denunciada. Presidente, é como voto. Obrigado. Não reconhece o recurso. Pega provimento. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Fiuza. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu queria fazer apenas uma sugestão, porque nesse caso específico o relator fica sem condições de ter uma decisão mais clara, porque lhe faltam elementos. Então, talvez fazer uma indicação do nosso Tribunal Pleno para o pessoal dos árbitros, para que eles sejam mais específicos nas súmulas, né? Para que possam dar condições para a Procuradoria, para que possam dar condições para os relatores terem um julgamento e
e um trabalho melhor aqui no nosso pleno, senhor presidente. É como eu voto. Obrigado com o relator. Doutor Samuel. Acompanho o relator. Doutor Adalto. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Acompanho o relator, presidente, com observação do doutor Fiuza. Mesma forma, presidência com o relator. Conhecendo e negando provimento ao recurso. Próxima preferência aqui. Processo 1248. Processo número 1 da pauta. Doutor Giordani, novamente na relatoria, por gentileza. Obrigado, presidente. Esse processo é um pouco mais extenso, um pouco mais de 450 folhas, mas eu pretendo ser breve aqui no relato, até para que todos possam também acompanhar os demais auditores. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pela terceira comissão disciplinar, que condenou o atleta amador Henrique Domingos Felizmino, da equipe da Inter de Bebedouro, por unanimidade pela violação disposto no artigo 243 do CBJD, impondo-lhe a pena de multa no valor de R$2.000 e a suspensão por 180 dias, ambas reduzidas pela metade, com base no artigo 182 do mesmo diploma legal. Então, só para a gente entender o que tem nos autos, para que todos que estão acompanhando, tem bastante documento juntado. Há duas apurações preliminares acostadas aos autos, a de número 82 e de número 83, ambas de 2024. Relatórios da empresa responsável, referentes a mais de um jogo, vídeos com as oitivas de representantes da agremiação, do próprio denunciado e os relatórios finais das apurações. Só para a gente se situar e facilitar essa compreensão, eu destaco que houveram 2 denunciados neste caso, sendo eles o Thiago Silva de Mendonça, goleiro da equipe do Internacional de Bebedouro, e o Henrique Domingos Felizmino, atleta de linha da mesma agremiação. Ambos foram condenados, mas o recurso se limita ao Henrique Domingos. Com relação ao senhor Thiago, não há recurso. Destaco ainda que, com relação ao Thiago, teve sua atuação contestada em mais de um jogo e em mais de um relatório de inteligência. Thiago foi condenado e, nas palavras do relator, por estar envolvido nas 2 partidas em que a autoria foi identificada, Botafogo de Ribeirão Preto e Comercial, bem como pelo relatório ter apontado graus 5 e 3. Não há recurso com relação a Thiago, como mencionado. Com relação a Henrique, a fundamentação da condenação se deu por, abre aspas, segundo o relator, estar envolvido apenas na partida disputada contra o Comercial, ou seja, em uma das 2 partidas, por não se considerar, portanto, a partida contra o Francana, bem como considerando o impacto de seu envolvimento, que no relatório apontou grau 3. Tomou-se pena de 180 dias, metade da mínima, com mais R$1.000 de multa. O relatório final da apuração preliminar número 83 de 2024, e a que interessa aqui para a gente, encontra-se a folha 84 dos autos. Relatório da empresa, traduzido à folha 87 e seguintes, e aponta efetivamente para o nível 3 de suspeita, ou seja, classificação média. E a conduta do denunciado está descrita especificamente a folha 101. Um representante da agremiação, o senhor Francisco Nunes, foi ouvido, link à folha 81, e negou os fatos. A oitiva ela tem quase 17 minutos, e na ocasião foi mostrado os lances do jogo, mas não do jogo em que o senhor Henrique foi denunciado. E com relação a esse jogo, ele se manifestou, mas não interessa no momento. Na apuração preliminar, o senhor Henrique também prestou esclarecimentos e afirmou que não achou o seu lance estranho, assegurando se tratar de lance de jogo. Também link à folha 81. Denúncias, folha 219, 238. E o sindicato ofertou a sua defesa escrita as folhas 257, com a juntada de inúmeros documentos. O voto do relator com sua fundamentação encontra-se na sequência, encartada as folhas 405 e 408. Eu estou mencionando só para quem eventualmente queira acompanhar alguma coisa. Recurso voluntário, somente em nome de Henrique, as folhas 410, defendendo a necessidade de absolvição do atleta. A douta Procuradoria se manifestou em contra as razões, as folhas 4, 4, 3, e a douta Procuradoria-Geral na sequência, com um pleito de manutenção da condenação imposta.
Também peço a liberdade de pedir o auxílio da doutora Paula, só mostrar o vídeo, eu passei para ela no WhatsApp, que está juntado à folha 234 dos autos, que é o lance objeto de análise nos autos. Com relação a esse denunciado, esse é o único lance sob suspeita. Ele é o atleta de vermelho, só para situar. Então, há o relatório e esse é o lance referente ao denunciado, senhor Henrique, presidente. Esse é o relatório. A Procuradoria. Presidente. Boa noite a todos, agora oficialmente, senhor presidente, senhora vice-presidente, demais auditores, congratular o Dr. Samuel pelo nascimento da filha, a Procuradoria, a Secretaria, aos nobres colegas presentes. Passando para a defesa, preliminarmente, bem rápido, essa defesa entende que as apurações preliminares presentes aos autos são ilegais, no conceito da ilegalidade de não haver previsão. Não há previsão no regulamento específico de competições, não há previsão no regulamento geral de competições da Federação Paulista, nem mesmo em qualquer outra regulamentação dessa federação. Então, aqui o que a defesa pede é o reconhecimento desta ilegalidade. Porque todo procedimento deve ser previsto antes dele acontecer. Seus regramentos, quem será responsável, quem não será responsável, quem tem que ouvir, quem não tem que ouvir. E não há nada neste sentido. Então, de forma bem sucinta, de maneira preliminar, a defesa pede esse reconhecimento e a exclusão das apurações preliminares dos autos e, consequência, a absolvição do senhor Henrique por ausência de provas, uma vez que, em relação a ele, as apurações preliminares são as únicas provas que a Procuradoria fez nos autos. Passando ao mérito, o nobre relator já fez uma divisão muito importante que a defesa também gostaria de ressaltar, que até a denúncia há mais ou menos 260 páginas. As primeiras 83 são da apuração preliminar do jogo do Botafogo, o qual não se pode aplicar ao senhor Henrique porque ele ficou no banco e sequer entrou ao jogo. Da mesma forma, com a devida vênia, senhor relator, há 3 apurações preliminares nos autos. Também a apuração preliminar 80/2024, que é em relação ao jogo da Francana. Salvo engano, está na página 163. Também não se pode aplicar tal apuração ao senhor Henrique, porque ele sequer estava relacionado para essa partida. E o relatório sequer aponta alguma autoria, tanto que em primeira instância tal jogo foi desconsiderado. Da mesma forma, após as apurações preliminares, há um relatório de análise do lance feito pela Federação Paulista, também apenas do jogo do Botafogo. Então, também não se aplica ao senhor Henrique. Após isso, nos autos já vem a denúncia. Uma denúncia longa, que em relação ao senhor Tiago, tem várias páginas detalhando vários lances, e ao senhor Henrique tem 2 parágrafos. E um deles se referindo ao que está no relatório. Então, essa defesa entende que desde o início não há elementos contra o senhor Henrique. E passando a análise do relatório em si, com o detalhe que a própria empresa que faz o relatório, na página inicial do relatório, não garante a veracidade das informações, tanto que ela se isenta de qualquer responsabilidade. E coloca que aquele relatório serve como uma consulta apenas, e não como uma prova, tanto que, em tese, ele é confidencial. Passando-se agora a análise do relatório em si, principalmente da questão da aposta, já que estamos aqui nos debruçando sobre uma questão de manipulação de resultado, no levantamento da empresa foram feitas apostas pré-jogo que garantiam que o comercial ganharia da Inter de Bebedouro por 3 ou mais gols. É importante essa informação, pois, com a análise da súmula,
vê-se que o senhor Henrique começou no banco dessa partida. E ele entra com 64 minutos, quando o resultado já está 3-1 para o Comercial. E no lance seguinte que ele entra, sai o quarto gol, o qual ele não participa. Tem o link do jogo inteiro aos autos, se puderem observar, mas sequer passa perto dele. Logo, no minuto 65 da partida, já estaria a aposta garantida. Ninguém precisaria fazer mais nada, que a aposta já estava garantida. E o lance imputado ao senhor Henrique aconteceu no minuto 93. Ou seja, com um acréscimo de 5 minutos, na prática, o último lance da partida. Ora, aqui estamos falando de um jogo sub-20, de uma equipe que no profissional já se encontra na última divisão do Campeonato Paulista, contra uma equipe tradicional, com uma base forte como Comercial, que se encontra, se não me engano, na Série A3, no ano passado. Então, de cara, já se há uma discrepância técnica enorme. E temos que analisar que o senhor Henrique, das 10 partidas que a Inter de Bebedouro fez, ele não foi titular em nenhuma. Como o depoimento dele aqui, quando da audiência de primeira instância, trouxe. Ele não foi titular, ele foi relacionado para 4 partidas e entrou em 3, todas no segundo tempo. Então, assim, para devido a verem ao meu cliente, é um atleta de baixíssimo nível técnico. Porque ele é um reserva que sequer é relacionado na maioria dos jogos de uma agremiação que no profissional joga a última divisão do Paulista. E temos que levar em consideração o nível técnico. E o lance impugnado a ele, de novo, no último lance da partida, de um jogo já perdido por 5-1, em que nada alteraria as apostas realizadas, não tem nada. O lance impugna que ele demonstrou baixo interesse. É uma análise subjetiva. E essa defesa entende que não há como condenar por uma análise subjetiva sem que tenha qualquer coisa material que acompanhe, como é o caso dos autos. Por isso, no mérito, essa defesa pugna pela absolvição do atleta, caso não seja entendimento de vossas excelências, que seja desqualificado do 243 para o 258, aplicando-se o mínimo de um jogo, convertido em advertência ante a primariedade do atleta. E ainda, caso vossas excelências entendam pela manutenção da condenação, uma vez que ele está sob o efeito, ele está podendo jogar sob o efeito suspensivo que o relator deu em 23 de janeiro, que seja já subtraído o período de 58 dias que ele ficou suspenso entre o julgamento de primeira instância e a concessão do benefício do efeito suspensivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Procuradoria já se manifestou, por gentileza, o relator. Obrigado, presidente. Bom, a gente sabe que esse tema é tortuoso e que deve sempre ser analisado de forma técnica, jurídica e justa, porque é uma infração disciplinar bastante sensível. Bom, no caso dos autos, o relatório da empresa foi classificado com a nota 3, que significa dizer se tratar de suspeita média de influência na partida. A atuação do atleta reserva, Henrique Domingos Felizmino, é questionada em somente um lance, que acabou resultando no 6º gol da equipe adversária. Importa notar, destacar ainda, que não se poderia eventualmente afirmar que ele entraria na partida. O vídeo foi visto inúmeras vezes por este relator e confesso dificuldades em apontar com firmeza se tratar de lance em que o atleta tem interesse em prejudicar a sua equipe. Soma-se a isso o fato de se tratar de um único lance sob suspeita em um relatório classificado com uma nota intermediária, nota 3 de suspeita. Destaco que há nos autos ainda um relatório de análise confidencial somente para o jogo, que é aquela análise mais detalhada dos fatos sob suspeita, do jogo Botafogo-Inter de Bebedouro, as folhas 189 e 218, que não se refere ao jogo ora analisado do senhor Henrique, mas do outro denunciado, o senhor Thiago, que restou condenado.
Então, ante ao exposto, eu conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o denunciado, o atleta amador, senhor Henrique Domingos Felizmino, das penas previstas no artigo 243 do CBJD. Penso que não é o caso de desclassificação, porque o 258 ela é uma infração remanescente para aquele caso em que não há uma infração disciplinar, e aqui eu acho que é por atipicidade. Presidente, é como voto. Só repete, conhece do recurso, Dou-lhe dando provimento. Isso. Absolvição. Doutora Mariana? Presidente, acho que não é novidade para ninguém meu posicionamento e meu rigor nesse tipo de caso. Eu olhei com bastante atenção tanto as imagens da partida quanto os documentos apresentados. Eu acompanho o relator na íntegra no seu voto. Com o relator, doutor Fiuza. Presidente, parabenizar o relator pela lucidez. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Samuel. Também com os meus cumprimentos ao relator, acompanho integralmente. Doutor Adalto. Acompanho o relator, senhor presidente. Com os cumprimentos pelo voto. Doutora Sônia. Parabenizo o voto do relator e acompanho na íntegra, presidente. Mesma forma, então, por unanimidade. Conhecendo do recurso, absolvendo. Próximo processo é o processo 30. Sexto processo da pauta. Doutora Mariana. É isso? Trata-se de um recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Red Bull Bragantino em favor de atleta. Conforme narrado na denúncia, o atleta Eduardo Antunes foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por atingir no braço ou rosto do seu adversário, empregando o uso de força excessiva na jogada. Nesse sentido, a Procuradoria ofereceu denúncia e o atleta foi condenado à pena de suspensão por 2 partidas por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1. E resignada a defesa interpôs recurso, ao qual foi concedido efeito suspensivo. No recurso, a agremiação requer a absolvição do atleta, subsidiariamente pleiteia a redução da penalidade ao patamar mínimo. Por fim, caso improcedentes os pedidos anteriores, postula a desclassificação para a conduta prevista no artigo 250, a parecer no sentido de manutenção da adesão de piso. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, por gentileza, doutora. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, especialmente o doutor editor, cuja filhinha acabou de nascer, que venha com muita saúde. Bom, o relatório foi bastante... O caso, na verdade, é simples, né? E o relatório se aprofundou bastante no que aconteceu. Então, apenas recapitulando que a denúncia foi feita com base no uso de força excessiva numa jogada, em que o atleta Eduardo Sacha disputava a bola, uma bola que foi cruzada. Então, 3 atletas vão em direção à bola. O lance é bastante nítido, foi juntado pela Procuradoria. Todos os atletas correm em direção à bola. O atleta Eduardo Sacha, a hora denunciado, corre e no momento que ele salta, no momento da aterrissagem, ele acaba por atingir o jogador do Água Santa. Se trata de uma jogada que data máxima vênia, não houve o uso de força excessiva. O contato ele decorre de um mero acidente, quando 3 pessoas de pontos distintos estão indo para o mesmo objeto. Então, é natural que isso acontecesse. Inclusive, no próprio lance, os 2 jogadores do Água Santa que vão em direção à bola, eles também acabam se chocando em dado momento. Então, não há, em nenhum momento, um gestual do atleta Eduardo Sacha no sentido de abrir os braços, um movimento de alavanca para atingir, de fato, o jogador do Água Santa. O que acontece é uma causalidade em que, quando se salta, naturalmente, para dar segurança, até o pouso, e uma questão mesmo anatômica, né? Ninguém salta com os braços rentes ao corpo, é o movimento natural do salto, que acaba por um infortúnio atingir o atleta do Água Santa. Então, realmente, não houve, no entendimento do Red Bull, um uso de força excessiva, de nenhuma forma. Se trata de uma mera disputa de bola natural, tanto é que os próprios jogadores do Água Santa se chocaram também no momento da disputa pela bola. Então, por isso, requer-se a absolvição do atleta. Além do mais, em caso de manutenção da pena, requer-se também que seja observado que o atleta é absolutamente primário, ele é réu primaríssimo e é um atleta que já tem uma carreira bastante extensa no futebol profissional e mesmo assim tem no seu
não tem nenhuma denúncia, nenhuma condenação no seu histórico, né? Então, pedimos também que isso seja levado em consideração e fazendo também referência aqui aos julgados juntados no recurso, em que casos muito semelhantes, já julgados também pelo TJD e também pelo STJD, dão em regra, no máximo, um jogo de um jogo de suspensão, e, em regra, fazem com que lances parecidos sejam julgados por advertência, né? Sejam condenados com advertência. A aplicação do 254 em si, ele acontece muito mais quando há agressão física, e que não é o caso. De fato, houve o contato, mas por um mero infortúnio, tanto é que o jogador continua na partida, apesar do atendimento médico protocolar, até para se fazer valer do placar de 1-0 que vinha, e também do benefício numérico, né, que o Água Santa tinha, houve o atendimento, mas também sem maiores intercorrências. Então, requer-se absolvição ou, se não, a redução da pena. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Procuradoria. Os termos das contrarrazões do parecer, presidente. Doutora Mariana. Presidente e meus colegas, o vídeo ele está nos autos. Eu não sei, Paula, se você consegue clicar, está na denúncia. Tá aqui a foto, né? Mas Tem a foto, mas tem o vídeo também. O link está no primeiro parágrafo da denúncia, acho que ali um pouco para cima disso daí. Tem o link no YouTube. E é bem rápido o lance, na verdade. O atleta denunciado. Está clicável aí esse link. É 5:49, já dá para ver. Isso. Já no finalzinho que é curto. A gente pode colocar grande, Paulo. Obrigada. Aí. Ele vai mostrar para a senhora. Acho que é o suficiente.
Por favor, doutora. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo doutor presidente, também cumprimentar a vice-presidente, os demais auditores, parabenizar o auditor pelo nascimento de sua filha, que tenha muita saúde, cumprimentar também a procuradoria e a secretaria, na pessoa da Paula e do João. Bom, diferentemente do que consta no recurso formulado pela doutora procuradoria, a defesa entende que há uma grande diferença entre jogo de corpo e agressão. O jogo de corpo, enquadrado no artigo 250 do CBJD, e a agressão no 254-A do CBJD. Inicialmente, a Procuradoria tinha formulado denúncia nos termos 254, e essa denúncia, esse enquadramento foi desclassificado pela primeira comissão disciplinar, justamente porque o que se tem aqui no lance é justamente uma jogada normal, uma jogada corriqueira da partida de futebol. De fato, há um encontro entre os jogadores do Palmeiras e da Ferroviária, mas diferentemente do que o próprio narrador diz, não há efetivamente um puxão de cabelo, mas há um enrosco, né? As duas atletas estão em movimentos, eu tenho cabelo comprido, a doutora Mariana também. É normal que no encontro entre as atletas tenha esse enrosco, né? E muitas vezes a gente tem cabelo com nó, enfim, em razão do vento, e o dedo acaba ficando preso. Então, com a devida vênia, a denúncia e também a denúncia e o recurso, na verdade, a defesa entende que não há qualquer agressão por parte da atleta do Palmeiras, mas sim uma jogada corriqueira que, de fato, gerou a sua expulsão. Ela já ficou fora de uma partida super importante do Campeonato Paulista, até porque Ferroviária e Palmeiras é um clássico, esse era o primeiro jogo, salvo engano. Ela ficou fora da segunda semifinal do campeonato. E acredito que nenhum atleta tem, de fato, a intenção, né, de fazer isso no final de uma partida. O jogo estava empatado, então não tinha nenhum dolo por parte da atleta do Palmeiras. Tanto é que ela apresentou um depoimento, foi juntado aos autos e também reforçado em contrarrazões. Ela esclarece que em nenhum momento teve a intenção de puxar o cabelo da sua adversária, mas, mais uma vez, foi um enrosco normal de jogo. Fosse, de fato, uma agressão, a própria atleta da Ferroviária teria se manifestado nesse sentido. A própria narração não traz nenhum momento em que essa atleta, de fato, fale diretamente no árbitro, reclame que aquilo foi um puxão. Ela não dá nenhuma entrevista pós-jogo falando que ela foi agredida. E não há nenhuma notícia, não há nenhum fato que corrobore esse entendimento que, de fato, tenha tido um puxão de cabelo. Mas, sim, uma situação corriqueira de jogo. Tanto assim que a primeira comissão entendeu pela desclassificação da conduta por artigo 250 do CBJD com a aplicação da pena de uma partida. E gostaria só aqui de reforçar, por último, abre aspas, para o acórdão da primeira comissão, em que diz, abre aspas, a conduta não configura agressão física, uma vez que se originou de um contato físico próprio da partida desportiva e que as atletas não chegaram a se confrontar ou tiveram os ânimos exaltados. É justamente isso. Se eu estou numa balada, só mero título de exemplo, né? Se eu estou numa balada, uma mulher puxa meu cabelo, eu com certeza vou confrontá-la. Eu com certeza vou enfrentá-la e dizer, não, isso não está certo, não, isso está errado. E é natural que numa partida de futebol isso também aconteça. Se a atleta tivesse, de fato, tido seu cabelo puxado, é natural que ela confrontasse a atleta do Palmeiras de uma forma que, eventualmente, a gente tivesse aqui, inclusive, em julgamento, um tumulto. Porque o puxão de cabelo é algo ruim e que, se de fato tivesse acontecido, provavelmente, para não dizer com certeza, a atleta da Ferroviária teria causado um tumulto, de fato, e com razão, né, em relação à atleta do Palmeiras. Então, finalizando, a defesa pugna pela manutenção da defesa de piso, com a desclassificação do artigo 250 e a aplicação da pena de uma partida. Essa defesa, muito obrigada. Obrigado, doutora. Por favor, doutora Adalto. Cumprimento a ministra advogada pela defesa e passo meu voto. Diante dos fatos e fundamentos apresentados, a razão assiste à digníssima Procuradoria de Justiça. Quanto à responsabilização da Luana Sartório Menegardo, atleta da Ferroviária, SAF, o lance registrado em vídeo demonstra que a conduta encontra perfeito enquadramento
ao que preconiza o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 254. Artigo 254. Praticar jogada violenta. Parágrafo 1º. Constitui exemplos da infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. Inciso 1. Qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade. Nesse sentido, após perder o tempo de bola, a jogadora se lança para recuperá-la, todavia, com a perna direita muito alta, que acaba por acertar o joelho da adversária. Lances como esse colocam em risco a integridade física das atletas, pois pode vir a causar sérias lesões aos jogadores ou jogadoras. Portanto, por entender que a atleta usou de força incompatível com o padrão que, razoavelmente, se espera em lances desse tipo, deve a decisão proferida pela primeira comissão ser reformada para condenar a senhora Luana Sartório Menegardo como incursa no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, cuja pena fixou em 4 partidas de suspensão, aplicando-lhe o benefício do artigo 182 do CBJD, por tratar-se de competição amadora, resultando na penalidade de 2 partidas de suspensão. Igualmente, quanto à senhora Tainá José Lopes, atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, deve a sua condenação ser reformada para o tipo previsto no artigo 254-A do CBJD, vez que, apesar do esforço de se demonstrar a ausência do dolo e de que se trata de contato normal do jogo, fato é que o lance, segundo consta da súmula da partida, ocorreu fora da disputa da bola. O vídeo da partida deixa claro que houve o puxão de cabelo da atleta da adversária. Ainda que se admitisse a tese da denunciada de que a mão da atleta enrosca no cabelo de sua adversária, fato é que a jogadora continuou correndo com o cabelo enroscado em suas mãos até que a adversária venha ao chão. A evidente conduta de que ser enquadrada no conceito de agressão física, a que alude o artigo 254-A do CBJD, já que um puxão de cabelo não é lance típico da partida, ainda mais fora da disputa de bola. Nesse sentido, a súmula da partida, que goza de presunção de veracidade, é clara e objetiva ao descrever que a atleta recebeu o cartão vermelho por puxar o cabelo da sua adversária, de número 94, Catius Fernanda Soares, fora da disputa da bola. Portanto, deve ser reformada a decisão proferida pela primeira comissão disciplinar para que seja a atleta Tainá José Lopes condenada nos termos do artigo 254-A a pena de suspensão de 4 partidas, sendo-lhe aplicado o benefício do artigo 182 CBJD, por tratar-se de competição amadora, resultando a penalidade em 2 partidas de suspensão. Diante do exposto, recebo o presente recurso e no mérito dou-lhe integral provimento para condenar a Luana Sartório Menegardo como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, e a senhora Tainá José Lopes como incurso no artigo 254-A do CBJD, cujas penalidades ficam em 4 partidas de suspensão para ambas as atletas, aplicando-lhes o benefício do artigo 182 do CBJD, por tratar-se de competição amadora, resultando na penalidade de 2 partidas de suspensão. É como voto. E aqui, senhor presidente e demais auditores, eu queria fazer uma colocação para reflexão futura, é que, na verdade, o 282, ele vem para tratando de jogadores amadores. 182. Né? 182, certo? Amadores. Mas essas jogadoras são profissionais, ela vive de futebol. Né? O código está sendo generoso nesse aspecto, porque elas são profissionais. E como profissionais, aqui para uma reflexão ou uma discussão adiante, é que nesses casos não se aplique o 282. Aí teria que haver uma mudança no código e tal. Mas era essa a minha observação. Obrigado. Então, permaneceu não. A Tainá ficou no 254-A
4 partidas com benefício do 182, 2 partidas. E a Luana permanece no 254, é isso? Exato. A Tainá. A Luana, a Tainá 254A, A Tainá 254A 4 partidas com benefício 2. do 182. A Cai pra Luana duas. 254, parágrafo número 1, 4 partidas com benefício 2, é isso? Exato. Ok, obrigado. Quatro partidas, As duas com benefício. As duas com 4, porém, o benefício do 182 reduziu para 2. Só a Tainá no 254A. Exato. Do 2... Isso. Obrigado. Eu vou parabenizar o doutor Adalto pela profundidade do voto, pela ponderação com relação ao 82, mas eu vou pedir vênia para divergir. Eu entendo que a conduta do puxão de cabelo, ela não se enquadra no artigo 254A mais 250, porque me parece que a intenção não é a de agredir, mas a de hostilizar. Então, seria uma conduta análoga do empurrão ou a do tapa no rosto, sem a finalidade de agredir. Então, meu voto é pela condenação ao artigo 250, por Tainá, então. 250, mantenha 250. E aí seriam 2 partidas com 8-2 uma partida, então mantendo a decisão de piso. E da mesma forma com relação à Luana, eu não vejo como quadruplicar a pena mínima do dispositivo. Eu concordo com a ponderação do doutor Adalto com relação ao 8.2, mas aplicando a letra fria da lei, eu acho que é um pouco isso que nós temos de possibilidade. Então, meu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso da Procuradoria, A presidente. Luana permanece no 254, parágrafo número 1. Permanece igual às duas vezes. 4 partidas com Improvimento do recurso da Procuradoria, esse é meu voto. Mais fácil. provimento. Ok. Doutor Fiuza. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Doutor Samuel. Eu tenho só uma dúvida aqui. No fim, o seu voto, Mariana, foi pelo desprovimento para ficar então como está, né? Uma partida para cada uma, em razão do benefício. A Tainá no 250 permanece e a Luana no 254 para o primeiro 1. Não, ambas, né? No 250, né? A decisão de primeiro grau coloca ambas no 250, certo? Não. 254 para o primeiro 1. É verdade. É que A Luana. Tem razão. Do cabelo. A Do Luana carrinho. foi desclassificada para o 254, né? Não, porque pensando, eu concordo 100% com relação a Tainá, com a colocação da defesa nesse sentido. Porque se você analisar os lances em termos de risco e de violência e risco à integridade do adversário ou da adversária, no caso, o lance da Luana é muito mais perigoso, né? Ela vai com o pé com a sola no joelho da atleta adversária. É que justamente, então, ela foi penalizada no 254 em 2 partidas, mas com benefício ficou em 1 partida, né? E aí eu confesso aqui que eu não sei se é objeto do recurso da Procuradoria o aumento da pena da Luana. Porque nesse caso eu votaria pelo parcial provimento para manter no 254, tal como feito em primeiro grau, a Luana, com a pena de 4 partidas e com o benefício para 2. Esse é meu voto. Isso foi como o relator votou. O que foi como você votou, doutor Adalto? Foi com 4 para redução. 4 para redução para 2. Tá. A Luana. Então eu vou acompanhar parcialmente o teu voto, para que então a Luana seja condenada no 254 para primeiro como está, né, na pena de 4 partidas e com benefício para 2. E vou acompanhar a divergência da doutora Mariana para manter como está o voto, a decisão de primeiro grau em relação a Tainá. No 250. Exatamente. Doutor. Pera um pouquinho.
Desculpa. O doutor Fiuza votou com o relator. O doutor Samuel, parcialmente. Tainá, 250. Luana, 254. Parágrafo 1º, 1, 4 partidas. Doutora Sônia? Eu peço opinião ao relator, vou acompanhar o voto da divergência, presidente. Da doutora Mariana. Da doutora Mariana. Doutora Mariana. Sim. Doutor Jordani? Obrigado, presidente. Eu confesso uma dúvida aqui com relação à aplicação do 182, na medida em que a súmula todos os atletas são profissionais, né? Então eu não sei se seria o caso de aplicação do 182. Eu até não sei se... É a ponderação colocada pelo relator. Como Então, mas eu acho que não, eu não aplicaria. Não. A doutora acabou aplicando. Não, mas o dispositivo fala reduzida pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Eu acho que... Doutor Manuel tem razão, não se aplica 182 nesse caso. Eu vou rever meu Fala posicionamento. equipe amadoras, né? Fala que são compostas por equipe. Então, na súmula O consta isso. campeonato é amador, O campeonato, mas mas o as dispositivo do atletas doutor aqui, Manuel ó, tem todos razão. profissionais. Se as atletas são profissionais... Então, eu vou rever meu posicionamento, então, para não aplicar o artigo 182. Fica os dois com duas Então, partidas. fica as duas com... Duas partidas. Então, eu vou conseguir fazer exatamente o que eu queria. Então, eu posso reformular o meu voto, presidente? Pode. A lógica não é, doutor Fiuza, a lógica é a lógica da Lei Geral do Esporte. A competição, ela é considerada amadora, ela tem os requisitos para a competição ser considerada amadora, mas a forma de contratação do atleta é que vai impor se é profissional ou não. O 182, o doutor Manuel tem razão, ele traz expressamente, se o atleta for amador ou se participar de uma competição que congregue exclusivamente atletas amadores. Então, o nomen iuris, Então, vamos chamar assim, da com devidamente, competição... então, a jogadora, ela não poderia jogar competição. Ele é profissional, pode jogar competição não, amadora. Ninguém, então, né? Ninguém, então. Não. Eu até no final, até fiz essa observação. A lógica... Essa observação final do 282, né, eu considerei exatamente por conta da previsão legal e por conta exatamente da súmula, que é clara, que é campeonato amador. É que são Agora, dois conceitos distintos. Um conceito é o conceito da competição profissional e competição amadora. Então, nesse caso, a competição ela é considerada amadora por alguns critérios, provavelmente, que estão lá na Lei Geral do Esporte. Enfim, precisamos olhar com atenção o regulamento específico da competição para entender. Uma coisa é um Não, doutor, não é isso que a lei... A lei não exige isso. Doutor, bom, já que estamos Entendi. dialogando aqui, gostaria de fazer também uma ponderação. Quando fala da pessoa amadora ou profissional, está levando em consideração, na minha opinião, né, o espírito da lei, é que o profissional tem mais condições, ou deveria, né, se portar de uma maneira mais distinta possível e com seriedade aquilo. Não necessariamente o campeonato sendo amador ou profissional seria indiferente, é mais a postura da própria pessoa, né, do atleta. Eu acho que a gente pode passar ao... Saúde. Acho que podemos voltar. O senhor reformula o voto ou mantém? Formular o meu voto. Senhor presidente, respeitosamente, eu mantenho, precisa ver a posição dos demais auditores, porque o campeonato tem um regulamento. Se a gente conhece o regulamento e o regulamento impede de contratar jogador profissional para jogar na categoria amadora, é uma coisa.
Não, mas eu acho que só um parênteses. Né? Eu entendi o raciocínio, mas, por exemplo, sub-17, ele é amador ainda. Ele tem atleta profissionalizado. Sub-15, eventualmente, sub-23. Mas Não, é o não O pode. inverso, né? 17, o 17. O 17, sim. É O o inverso. 17, o atleta, ele tá numa competição de base e ele pode ser profissional. Não, tá, mas com devida vênia, eu pondero o seguinte, que o profissional pode jogar no amador? O regulamento permite que o profissional jogue no amador? Então, eu posso rever o meu voto no aspecto da não aplicabilidade do 282, tratando-se, considerando que são, 182. que se considerando que são profissionais. Então, o senhor mantém a Tainá 254A com 4 partidas e a Luana 254 para o primeiro 1 com 4 partidas também, sem o benefício. Exato. Com as vênias ao doutor Fiuza, que acompanhou meu voto, talvez por conta de uma pacificação aqui, o entendimento do colegiado, talvez fosse o caso, né? Está desconsiderando 182, rebendo o voto, o senhor acompanha. A senhora também, Eu, 4 partidas do relator, a do senhora relator. 2 Então, partidas cada um. meu voto vai ser então para Tainá 250, 2 partidas, mantidas as 2 partidas, não se aplicando o Sem 82. benefício. E da Luana, então, considerando que já não, que não precisa aplicar um 82, então eu consigo aplicar a pena de 3 partidas, que era a pena que inicialmente eu tinha pensado e que na hora de reduzir acabaria chegando a mesma uma. Então, conheço o partidas recurso na do Luana. provimento, 2 partidas a Tainá e 3 partidas a Luana. Sem benefício aí. Sem benefício. O meu voto era era a aplicação do 182. Como o colegiado está entendendo que, nesse caso, feitas as ponderações, não se aplica o 282, então mantém-se. 182, o doutor Fiuza já proferiu o voto. Doutor Samuel, então fica. Bom, eu concordo, então, que não se aplica um 82 ao caso. Tem uma revisão um pouco mais estrita aqui da lei. O doutor Manuel bem trouxe. Só vou, então, mudar minha dosimetria. Partindo da premissa que eu já coloquei, vou reafirmar de que existem 2 infrações aqui, que uma é bem mais grave do que a outra. Então, por conta disso, eu voto em relação à atleta Luana, da Ferroviária, que é a atleta do carrinho no joelho, a aplicação de pena de 2 partidas. Como não tem mais o benefício, então 2 partidas de suspensão. Permanecem 2. Isso, exatamente. Então, basicamente, eu estou só discordando da aplicação do 82 que foi dada em primeiro grau. O senhor tinha aplicado 4 e tinha ficado 2. Isso, exatamente. E em relação à Tata Tainá, que é do Palmeiras, da defensora aqui presente, que foi puxar o cabelo, aí simplesmente voto no fim, é que na verdade ela já foi apenada em 2, né? Então, mas virou... Então, o recurso é da Procuradoria. Bom, então é para majorar. porque eu iria justamente minorar para uma partida, né? Então, como não aplica o 282... Então, na verdade, para tornar tudo mais claro, estou acompanhando o voto da doutora Mariana, que está justamente fazendo essa diferenciação de pena, né, doutora Mariana? 3 para uma e 2 para outra. Na integralidade. Porque como recurso da Procuradoria, não teria como eu diminuir a pena de 2 para 1. Então é isso, estou acompanhando. Tainá 2 partidas no 250, Luana 3 partidas no 254, parágrafo 1º. Isso, doutor Samuel? Tainá, 2 partidas e Luana 3. Acompanha a doutora Mariana. Exatamente. Acompanha a doutora Mariana. Doutora Sônia? Na integralidade? Doutor Jordani? Presidente, eu vou acompanhar a gravidade da entrada da atleta da Ferroviária, eu acho bastante intensa aí, um carrinho na altura do joelho, eu até iria em 4, mas eu vou acompanhar aí o voto divergente da doutora Mariana, então ficando em 3 e 2, até para que tivesse uma distância um pouco maior das 2 entradas por conta da gravidade, mas então 3 para a Ferroviária e 2 para o Palmeiras eu acompanho. Então, por maioria, permaneceu a Tainá no 250 com 2 partidas e a Luana no 254, parágrafo 1º, 1 com 3 partidas. Ok? Chegando ao consenso desse tribunal, então, que 182
em tese, não se aplica ao campeonato feminino. Desse campeonato específico. Desse campeonato, não. Sim. Tá bom. Eu acho que a condição é do atleta. Eu ficaria mais nessa linha. Como bem ponderou a ação cultural, Obrigado. Vamos então pro... Não tem mais ainda. Tem o 4. só tem a da doutora. E aí? Nós temos o 3 e o 4, né? Processo 3 da pauta, processo número 13 de 2025, Campeonato Paulista A2. Doutora Sônia, por gentileza. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso voluntário com efeito suspensivo, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Clube Atlético Leniense em favor do atleta José Edson Barros da Silva, pleiteando a reforma da decisão proferida pela segunda comissão disciplinar, que aplicou por maioria de votos a pena de suspensão de 2 partidas com fundamento no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. A nobre defesa, em sede recursal, requer a desclassificação para o artigo 250 do CBJD, argumentando que a penalidade imposta ao denunciado é excessiva, sustentando que a conduta praticada por José Edson da Silva configura ato desleal ou hostil durante a partida, pleiteando a pena mínima, convertendo-a em advertência, tendo em vista a primariedade do atleta e o contexto infracional. Deferido o efeito suspensivo, pleiteado no recurso voluntário. O recorrente foi denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, sendo expulso diretamente com cartão vermelho por desferir uma cotovelada na boca do adversário fora da disputa de bola, durante a partida envolvendo as equipes 15 de Piracicaba e Clube Atlético Leniense. A douta Procuradoria não houve contrarrazões. A douta Procuradoria-Geral, em seu parecer, opina pela manutenção da decisão APO, argumentando que a penalidade aplicada demonstra proporcionalidade ao ato cometido pelo atleta, afastando o dolo da agressão física, porém caracterizando a conduta excessiva com o emprego de força incompatível com o padrão razoavelmente esperado em partidas futebolistas. Pela majoração da pena pecuniária, tendo em vista a gravidade do fato e a conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório, presidente. Obrigado. Temos defesa. Abriu mão. Procuradoria. Doutora. A desclassificação da infração para o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, com a suspensão de 2 partidas, entendida pela nova segunda comissão disciplinar, deve ser mantida, uma vez que afastou o dolo da agressão física grave previsto no dispositivo 254-A do mesmo diploma legal. Entende-se que a caracterização de jogada violenta praticada com o emprego de força incompatível com o padrão razoavelmente esperado para a respectiva modalidade esportiva. Neste diapasão, a penalidade aplicada deve refletir comportamentos antidesportivos na hipótese de jogadas violentas, comprometendo a integridade física do adversário. A presunção relativa à veracidade da súmula deve ser respeitada, considerada, no caso em tela, afastando-se o dolo da agressão física por ausência probatória, não podendo se admitir a desclassificação para a prática de ato desleal ou hostil, como pretende a nova defesa. O desferimento de cotovelada no rosto do adversário, ainda que sem provocar lesão grave, não deixa dúvidas para a caracterização de jogada violenta. No último exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão da segunda comissão disciplinar, que tipificou a prática da conduta prevista no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, aplicando-se apenas suspensão de 2 partidas ao atleta José Edson Barros da Silva. Como voto, presidente. Obrigado, doutora Sônia. Doutora Mariana. Com a relatora, presidente. Doutor Fiuza. Com relatora, senhor presidente. Doutor Samuel. Com a relatora. Doutor Adalto. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Jordani. Com a relatora, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, então, 2 partidas. Negando provimento ao recurso. Processo 27 de 2025, Paulista A4.
Doutor Fiuza, por gentileza. Senhor presidente, trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, interposto por Henrique Guedes de Carvalho, atleta do Araçatuba, em face de decisão da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade condenou o recorrente por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, 2 do CBJD, aplicando-lhe a penalidade de de 2 jogos de suspensão. O recurso suspensivo foi negado pelo relator original designado, doutor Pedro, e não pôde estar presente por motivo fundamentado nessa data. Senhor presidente, a defesa, em razões recursais, alegou que o ato não foi praticado intencionalmente pelo senhor Henrique, estando perfeitamente encontrado nos riscos eventuais do esporte, levando em consideração tratar-se de prática esportiva de contato, velocidade e movimento. Pleiteou a absolvição ou a desclassificação para o artigo 250, que seja observada a primariedade do atleta. A Procuradoria sustentou que a intenção do senhor Henrique de realizar a jogada violenta é ou não irrelevante, à medida que a própria inteligência do 254, parágrafo 1º, 2, demonstra a possibilidade de tipificação por esta norma, ainda que o agente não tenha intenção de causar danos, bastando a mera conduta temerária. Disse ainda que a pena imposta pela comissão disciplinar mostrou-se na medida e suficiente a atingir os efeitos reparador e educativo necessários neste caso. Pleiteou o improvimento do recurso. Da mesma maneira, o parecer da Procuradora-Geral é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Não temos defesa. Procuradoria? Procuradoria? Sim. Doutor Fiuza? Senhor presidente, eu voto no sentido de que, em pese dos argumentos defensivos ofertados, assiste razão à tese da Procuradoria, pois o goleiro Henrique, ao tentar evitar uma jogada para gol já fora de área, eleva seu pé na altura do rosto do adversário, afastando a bola, mas atingindo o jogador adversário. Sua ação foi de fato temerária e imprudente, se amoldando no tipo que foi denunciado e condenado. A pena teve dosimetria adequada e de acordo com a primariedade do atleta. Assim, nego o provimento ao recurso defensivo, mantendo a respeitável decisão de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Fiuza. Doutora Mariana? Com o relator. Doutor Samuel? Doutor Adalto? Com o relator. Doutora Sônia? Com o relator, presidente. Doutor Jordani? Com o relator, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, então. Com o voto do relator. Obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Obrigado.